Você que está aí online, põe expectativa no seu coração, porque o Senhor vai falar conosco nesta noite. E eu creio que Ele vai transformar a nossa vida. Eu creio que Ele vai transformar a nossa forma de viver, a nossa forma de ver o Evangelho, a nossa forma não só de ver o Evangelho, mas de viver o Evangelho. Porque eu tenho pedido ao Senhor para falar comigo todos os dias, para que eu possa ter experiência com Ele todos os dias, porque isso é o que eu mais almejo na minha vida, é ter experiência, é ter vida com Ele, é conhecer Ele face a face, é pedir para que Ele possa se revelar a mim todos os dias, para que eu seja melhor que você, não, querido, para que eu possa conhecer o meu mestre, para que eu possa ver os olhos do meu mestre, para que eu possa conhecer o Deus que eu sirvo, não só de ouvir falar, mas de ver e de ter vida, caminhada, relacionamento com Ele. Esse é o desejo do meu coração e tem que ser o seu desejo também. E eu falei para o Senhor esses dias orando, eu falei: Pai, o que o Senhor quer de mim? Porque eu não tenho nada para oferecer para ninguém. E Ele virou para mim e disse: você tem a mim. E se você tem a mim, você tem tudo. Porque é eu que te encho e é eu que te esvazio. E eu não subo nesse altar sem ter uma mensagem verdadeiramente vinda do Senhor. Porque a plataforma para mim não importa. O que importa para mim é a essência do verdadeiro Evangelho sendo dito. E a gente tem vivido dias incríveis, dias sobrenaturais, a gente tem vivido milagres, a gente tem vivido tantas coisas incríveis na presença de Deus. Nós tivemos aí o culto Elas, o primeiro culto do ano. Mais de 350 mulheres aqui. Um exército de mulheres, não pelos números, mas vidas sendo alcançadas, transformadas, moldadas, mulheres prontas para cumprir o ID. E isso é lindo. Fora os testemunhos, fora as curas, tudo que nós temos vivido, ouvido, visto com os nossos olhos, aquilo que o Senhor está fazendo, e Ele vai fazer muito mais nas nossas vidas e através das nossas vidas, amém? Você crê nisso? Amém. E o Senhor tem queimado ao meu coração tantas coisas. E eu orando essa madrugada, eu falei: Pai, como que está o nosso coração diante a Ti? Como que está o coração da sua igreja diante do Teu altar? O que o Senhor quer que a gente venha direcionar a Tua igreja? O Teu corpo. Porque o Senhor é a cabeça, nós somos o corpo. E nós temos que andar junto com Ele. E Ele ministrou ao meu coração que nós precisamos entender que a essência do Evangelho é a simplicidade. E Ele trouxe isso ao meu coração. É algo tão simples, mas ao mesmo tempo algo tão forte. Porque nós estamos perdendo a essência do Evangelho. Porque nós estamos deixando de ser simples. A igreja de Jesus está perdendo a essência de Cristo, porque está querendo ser mais do que Ele. E eu falei: Pai, essa palavra é tão dura. Porque eu ouvi primeiro. E eu estou relutando nessa palavra. Tenho falado com o Denis, é isso. É uma palavra tão dura. Às vezes a gente sai de casa querendo ouvir algo na igreja que amacia o nosso ego, que passa a mão na nossa cabeça, que mostra a parte A do Evangelho, que é: Deus é amor, Deus te ama, Deus te escolheu do ventre, Deus te escolheu pelo seu nome, você é filho, você foi regenerado, foi um sangue derramado por você. Mas a gente esquece da parte onde nós precisamos se posicionar, obedecer, ser exemplo, fugir da aparência do mal, guerrear contra principados e
Evangelho é simples. É nós que complicamos o Evangelho. Nós. Porque ele é simples. O Evangelho é simples. E eu falei, tá. Então fala ao meu coração. Começando de mim. E nós sabemos que o mundo já está cheio de maldade. Mas nós somos avisados disso. Jesus, ele deixa um manual de vida, nos explicando, nos ensinando tudo que a gente ia viver. Tudo que nós vamos ainda passar. Mas às vezes nós estamos dentro da igreja, ouvindo o Evangelho, ouvindo as palavras que são lançadas aos nossos corações. E nós não fazemos nada. A gente sai da igreja, nossa, que palavra! E no outro dia é a mesma pessoa. E o Senhor tem confrontado eu e agora vocês a quererem ser transformados de verdade. O Senhor quer uma igreja limpa. Ele quer uma igreja onde o coração está totalmente focado nele. Uma igreja que tem uma essência da simplicidade, a essência do verdadeiro amor, a essência do verdadeiro evangelho. Não a essência do ser humano que quer ser visto, que quer ser reconhecido. Com tantas novidades, tantas facilidades, tantas informações que nós temos hoje, nós complicamos o evangelho. Nós fazemos ele da forma que nós queremos. Nós pegamos uma informação de Reels de 1 minuto e fazemos essa informação ser uma verdade na nossa vida. E você nem sequer pegou a Bíblia para saber se a pessoa está falando a verdade. Em vez de você ter o seu secreto com o Senhor, que é onde Ele te vê. Porque a palavra fala que quando a gente fecha o nosso quarto, Ele nos vê. Ele não está nos ouvindo, Ele está nos vendo. Em vez da gente pegar a nossa Bíblia e orar e falar, Deus, fala comigo, a gente liga o YouTube e fala comigo, pastor. Porque é mais legal. Hoje a gente não quer entregar o nosso maior Isaac, que é o nosso tempo. Ninguém quer levantar de madrugada, ninguém quer orar. Mas todo mundo quer as bênçãos. Todo mundo quer ser abençoado. Todo mundo quer ser curado. Todo mundo quer receber o Senhor. Todo mundo quer levantar a mão e falar, te amo. Essa é a minha canção, Jesus. Eu te amo. Mas na hora de entregar, nem que seja 15 minutos de oração, a gente não tem o que falar com Deus, porque nós não temos intimidade. Porque a gente só conversa muito com alguém quando nós temos intimidade, quando nós temos papo. Isso tem queimado ao meu coração, porque uma igreja na unidade, uma igreja entendendo a verdade, uma igreja vivendo um evangelho puro, um evangelho simples. Gente, não tem para ninguém, não tem demônio, não tem inferno que prevalecerá. Mas a gente tem que entender a simplicidade do verdadeiro evangelho. Nós precisamos entender, a simplicidade do evangelho não significa que nós não precisamos estudar a Bíblia, que nós não precisamos conhecer mais sobre Deus. Não é isso. Significa que a mensagem central do evangelho é simples e que podemos ter uma relação pessoal com Deus sem complicações desnecessárias. É isso. É tão simples. Mas a gente embola tudo. A simplicidade do evangelho nos chama a confiar em Deus, seguir Jesus, amar uns aos outros. É isso. Tem dificuldade nisso? Porque o evangelho é isso. É você amar a Deus, seguir Jesus, obedecê-lo e amar o próximo.
Porque Jesus nos ensinou sobre a importância da humildade, justiça, misericórdia e perdão. E Ele condena a hipocrisia, a ganância e a opressão. E o que o mundo tem vivido hoje? O que muitas igrejas têm vivido e pregado hoje? Eu não me importo com a outra igreja, pelo contrário, eu quero é que elas todas sejam unidas de uma forma que prega um reino só. O evangelho simples e puro. Porque o Denis falou, o inimigo não para. Eles não param. Mas a gente paralisa por causa de circunstâncias pequenas. Nós somos chamados, nós somos escolhidos, nós somos o exército de Deus. É através de nós que o Senhor trabalha. E como que nós vamos trabalhar se nós não conhecemos o nosso Senhor, que nos direciona a trabalhar? Nosso chamado, Ele nos chama para viver em paz e harmonia com os outros. Como que estão os nossos relacionamentos? Como que estão as nossas amizades? Como que está? Como que as pessoas te veem? Elas querem ser seu amigo, sua amiga. Ela quer falar, vou colar ali naquela pessoa, porque aquela pessoa me faz crescer. Ou quando você chega, oi, tudo bem? Nossa, eu vou ali que eu esqueci um negócio no carro. Que tipo de pessoa você é? Que tipo de relacionamento você está tendo? Nós precisamos abrir os nossos olhos, focar nos olhos de Cristo, pegar o Evangelho e viver ele de verdade, e não adaptar ele nas nossas vontades, interpretar ele para justificar os nossos erros e pecados. Porque é muito fácil pegar um versículo isolado da Bíblia e trazer ele para o nosso contexto de pecado e falar, Deus me justificou, e continuar pecando. É muito fácil você pegar o contexto isolado da palavra e fazer ele se tornar uma verdade para você dentro das circunstâncias que você está vivendo, para saciar ali, ó, para manciar. Entende isso? Um texto sem contexto é pretexto para heresia. E a gente não pode viver heresia. A gente tem que viver uma verdade. E essa verdade, ela é simples. Ela é simples. E a gente tem que parar de usar a Bíblia para trabalhar em nosso favor, alimentando o nosso ego. Porque a palavra, ela é escrita para crente. É para crente, é para você, é para mim. Quando a gente pega as cartas paulinas, eles estão falando para as pessoas que não é crente não. Estão falando para líder, para pastor, para você. Quando o Tiago vem falar lá da língua, ele não está falando da pessoa que não conhece Jesus não, ele está falando de nós. Para tomar cuidado com a nossa língua. Entende? Nós precisamos ser diferentes. Se Deus habita em você, você precisa ser diferente. Eu sei que você poderia estar assim, nossa, eu devia ter vindo de manhã. Não, Deus te trouxe aqui hoje. Agora. Ele quer moldar a igreja. Ele quer chegar aqui para buscar a gente. E todos nós estaremos esperando por Ele com a nossa lamparina acesa. Mas para isso nós precisamos entender que nós precisamos ser confrontados. Confrontados. Jesus, ele nos ensinava na simplicidade, mas todos os ensinamentos dele nos confrontavam a sermos melhores, a fazermos parte de um reino. É isso. E é por isso que tantas doutrinas humanas estão sendo estabelecidas por heresias. Pelas pessoas pegarem a palavra e transformar ela naquilo que ela acha que é bom.
É por isso que o Senhor já nos ensinou em questão dos falsos profetas, dos falsos ensinos. E aí a gente precisa voltar à essência da adoração. Sabe por quê? Porque na cruz, Ele nos deu um direito de um destino que nós não merecemos. Mas Ele nos deu. E aí a gente precisa voltar à essência da adoração, à essência da simplicidade de um evangelho que ensina a humildade e não a ganância, a justiça e não a vingança, a misericórdia e não a intolerância, o perdão e não a opressão. E como é difícil perdoar alguém, como é difícil ter misericórdia de uma pessoa, como é difícil ser humilde quando as coisas estão na bonança. Como é difícil se humilhar para alguém e falar que você errou. Mas esse é o evangelho que Jesus prega. É o evangelho que Ele nos trouxe. É o evangelho puro, verdadeiro e simples. E em Mateus 23, começando do 1, eu vou lendo. Mateus 23, 1. Jesus, Ele nos alerta contra os líderes religiosos, condenando a hipocrisia deles. Entenda aqui, gente, uma coisa. Os fariseus eram uma seita religiosa, onde ensinava a lei de Moisés. Mas eles ensinavam certo a lei de Moisés. Por muitos anos ali eles conseguiram manter a lei viva, manter ali a parte que Deus ordenou para o seu povo manter em obediência em cima daquela lei. Então entenda, Jesus não condenava os fariseus, Jesus condenava as práticas dos fariseus, de pregar algo que eles não viviam. E aí ele vem falando aqui, então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem a vocês, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e colocam sobre o ombro de homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-lo. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes das sinagogas, de serem saudados na praça, de serem chamados de mestre. Mas vocês não devem ser chamados de mestre, porque um só é mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo humilhar será exaltado. Ai de vocês, mestre da lei, fariseus hipócritas! Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Ai de vocês, mestre da lei, fariseus hipócritas! Vocês devoram as casas das viúvas para disfarçar, fazem longas orações, por isso serão castigados, mas severamente. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, porque percorrem a terra e mar para fazer um convertido. Quando conseguem, vocês tornam 2 vezes mais filhos do inferno que vocês. Ai de vocês, guias cegos, pois dizem: se alguém jurar pelo santuário, isso nada significa, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado por seu juramento. Cegos insensatos, que é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro?
Vocês também dizem, se alguém jurar pelo altar, isso nada significa, mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, está obrigado por juramento. Cegos, que é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, aquele que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E o que jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E aquele que jurar pelos céus, jura pelo trono de Deus, por aquele que nele se assenta. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês dão dízimo de hortelã e entram no caminho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. O que adianta pregar um evangelho e não viver? O que adianta conseguir uma pessoa para Jesus e você achar que está levando aquela pessoa para o céu, mas está levando para o inferno junto com você? O que adianta? E ele continua dizendo: vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas. Vocês limpam o exterior do corpo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do corpo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, fariseus hipócritas. Vocês são como um sepulcro caiado, bonito por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Ai de vocês. Vocês edificam os túmulos dos profetas e adornam os monumentos dos justos. Sabe o que está acontecendo nos dias de hoje? O amor pelo título, o amor pela posição, o amor pelo reconhecimento está maior do que a lealdade a Deus. E o Senhor já vinha explicando isso lá atrás. Ele já vinha nos mostrando pessoas assim lá atrás. Porque o Evangelho está perdendo a essência dentro dos nossos corações. Para Jesus a grandeza não vem da sua posição, e sim do seu serviço. Entendam, Jesus não é contra líderes. Ele é contra líderes que servem apenas para si mesmo e não para os outros. E naquela época, as pessoas, elas convertiam não pelo amor irresistível de Deus, elas convertiam pelos privilégios que eles iam desfrutar dentro da seita. Com o coração nos privilégios terrenos e não na esperança da glória. E aí você deve estar pensando assim: essa palavra não é para mim, eu não sou líder. Essa palavra não é para mim, eu não sou pastora, eu não sou líder. Mas deixa eu te falar uma coisa: não precisa ser líder para ter um coração de fariseu não, tá? Não precisa não. Porque se você conhece o verdadeiro evangelho, mas não ama as pessoas, se você conhece o verdadeiro evangelho, mas quer vingança e não justiça de Deus, se você conhece o verdadeiro evangelho e não tem misericórdia por pessoas, se você conhece o verdadeiro evangelho e não libera perdão, se você conhece o verdadeiro evangelho e não tem o coração em ser visto e não em servir, sim, essa palavra é para você. Não precisa ser líder para ter um coração como o coração de um fariseu. Nós precisamos colocar o nosso coração no Senhor, na verdade e na simplicidade. Porque é a verdade que liberta, é a verdade que faz com que a gente venha ser cada dia melhor, é a verdade que faz a gente ser cada dia mais filhos de Deus. E hoje, nós estamos vivendo um evangelho raso, um evangelho superficial, um evangelho de Instagram, um evangelho de YouTube. Não que as mensagens não tenham Deus, entenda uma coisa: todas as pessoas que têm a boca de Deus, que usam as plataformas digitais para levar Jesus, isso é lindo. Mas não quer dizer que tudo que a gente comer, a gente precisa repassar, sem antes entender se é verdade ou não. Nós temos livre acesso ao mesmo Deus de quem leva o evangelho no YouTube ou aqui.
Nós temos livre acesso a ter relacionamento com o Pai. O Senhor morreu numa cruz para nos dar esse acesso. E nós precisamos abrir os nossos olhos. Abrir os nossos olhos. Porque quando Ele voltar, nós precisamos estar preparados. Preparados. Vocês continuam me amando aqui, gente? Graças a Deus. Você que não continua me amando, eu te entendo. Porque a Bíblia fala que muitos irão me odiar pelo nome de Jesus. E eu estou preparada para isso. Mas continue me amando, por favor. Glória a Deus. Posso continuar? Amém. E nós hoje estamos perdendo essa essência. E o Senhor quer que nós venhamos nos arrepender. De verdade. Todos os dias. Gente, todos os dias nós precisamos nos arrepender. Entende isso? Ninguém é perfeito o suficiente para dormir sem pedir perdão para Deus por alguma coisa. Sem se arrepender por alguma ação, por alguma atitude. Nós precisamos nos arrepender e adorar a Ele em espírito e em verdade. É esse que Ele quer, é esse que Ele busca. É um verdadeiro adorador. Independente dos seus erros, porque nós somos seres humanos. E eu já falei isso aqui. Nós não somos perfeitos. Nós somos vaso na mão do olheiro. Nós somos aperfeiçoados todos os dias. No dia que o vaso estiver pronto, ele vai subir. E enquanto nós estamos aqui, nós estamos sendo moldados. Moldados. E nós precisamos colocar o nosso olho aqui, ó, para cima. Sabe por quê? Porque em Mateus 24:1, Jesus ele ensina ali no Monte das Oliveiras, um cumprimento de uma profecia de Zacarias 14, que ele fala que Jesus estaria ali no Monte das Oliveiras, fazendo com que o reino dele se expandisse, estabelecendo o reino ali. E aqui é o cumprimento dessa profecia. Lindo. Jesus saiu do templo, Mateus 24:1. Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, seus discípulos aproximavam dele para lhe mostrar aquela construção do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. E Jesus diz para ele: cuidado que ninguém os engane. E aqui está o foco de tudo que eu estou falando aqui para vocês hoje. Falei dos fariseus, falei do nosso coração, falei do que nós estamos nos alimentando, da superficialidade do nosso relacionamento com Deus, para quando Ele vier, a gente não ser enganados. Porque a resposta dele foi muito simples, porque Ele é simples. Ele falou: cuidado para não ser enganados. Ele não veio falar se Ele vai fazer isso, se vai fazer aquilo, se vai ser no pré, se vai ser no pós, se vai ser no meio, se vai ser... Não interessa! Nós precisamos nos preparar e não sermos enganados. É isso. Simplicidade. É bom a gente saber escatologia. É lindo. Eu amo. Mas para estudar, para aprofundar, para você ter uma linha para você seguir, para você acreditar. Mas os discípulos perguntaram: e aí, qual vai ser os sinais? Quando vai ser isso? Me fala, Jesus. Só se cuide para você não se enganar, para você não ser enganado. Só isso. É só isso. E aí ele continua: pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras. Alguém está ouvindo guerra aí, gente? Rumores de guerras. Nação que se levanta contra nação, reino contra reino. Haverá fome, terremotos em vários lugares, dores. Alguém está vendo isso acontecer aqui, gente? Mas ele diz assim, ó: é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Tudo isso será o início das dores.
Ninguém prega isso, né? Ninguém quer ouvir isso não, né? Mas que pastora que eu sou de não preparar a igreja que eu pastoreio para o fim dos tempos? Eu posso ser uma pastora que libera bênção para vocês, que prega sobre promessa, que ensina vocês o Deus que nós servimos, o quanto Ele é bom e misericordioso, senão você não estava aqui. Mas que pastora eu seria de não preparar o seu coração para que você não seja enganado. E no 24:9. Então eles os entregarão para serem perseguidos, condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão um ao outro, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E aí no 14 diz assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Este evangelho, e nós somos os discípulos escolhidos para que esse evangelho puro, verdadeiro e simples seja espalhado pelas nações. Porque nós precisamos pregar o evangelho e ansiar pela vinda do Cordeiro, a vinda do Mestre, a vinda do Rei dos Reis. Nós precisamos ansiar por isso. E aí, lá no 21, diz assim: porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Seu dia está curto, querido, porque o meu está. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Se então alguém disser: vejam, aqui está o Cristo, ou ali está Ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos, falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, se possível enganar até os eleitos. Veja que eu avisei antecipadamente. Assim, se alguém disser: ele está lá no deserto, não saiam, ou ali está ele dentro de casa, não acreditem, porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vida do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, ali ajuntarão os abutres. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, a estrela cairão do céu, os poderes celestes serão abalados. E então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória, e Ele enviará os seus anjos com grande som de trombetas, e esses reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. É assim que Ele virá. Milagres serão feitos. Nós estamos vivendo isso. Mas deixa eu te falar, o milagre não é para fazer as pessoas reconhecer Ele, não. Entende? O amor dele é irresistível. Quem conhece Ele não olha para outra coisa. Entende? Os milagres são frutos de vida com Ele, frutos de intimidade com Ele, frutos de quem conhece um Deus que faz milagre. Milagre tem que ser natural na nossa vida, coisa que acontece toda hora, porque nós carregamos quem faz milagre dentro de nós. E é assim que Ele virá. E é assim que Ele virá. E a gente precisa entender que no 35 diz: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão.
E o Senhor estava ali, estabelecendo o seu reino, para que hoje nós pudéssemos estar aqui, vivendo este reino aqui. Porque quem acha que vai viver o reino do céu depois que morrer, está errado. Nós já estamos vivendo o reino dele aqui, sabe por quê? Porque você é o cidadão dos céus, amém? E aonde você colocar o pé, você estabelece o reino dele. Então você já está vivendo o reino dele aqui. E aí a gente precisa entender que não podemos perder tempo buscando Deus em pessoas, nos enchendo de pessoas, porque nós temos o acesso ao Senhor. E deixa eu contar um segredo para você. O lugar secreto é a chave para que você não seja enganado. É na sua intimidade, no seu relacionamento com Deus, que você vai ter o discernimento de quem vai estar querendo te enganar e quem está querendo te abençoar. É só no secreto. É só no secreto. E a gente precisa voltar à essência da adoração. Voltar à essência do evangelho simples. Porque ninguém sabe a hora que ele vai vir. Ninguém sabe a hora que ele vai vir. E a gente precisa estar o quê? Preparados. Porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. E a gente precisa estar preparado. Precisamos estar atentos àquilo que o Senhor fala conosco. E a gente tem que parar de preocupar com as circunstâncias, parar de preocupar com os problemas, parar de preocupar com a vida do outro, parar de preocupar com o que fulano fez ou deixou de fazer, porque a partir da hora que a gente preocupa com o pecado do outro, a gente não está vivendo um evangelho simples e verdadeiro, porque a gente não preocupa com o pecado, a gente preocupa com a pessoa e o que ela vai se tornar depois que ela conhecer Jesus. Os fariseus preocupavam com a lei, Jesus preocupava com o pecador. Os fariseus olhavam a pessoa e viam o pecado. Os fariseus olhavam a pessoa e viam o pecado. Jesus olhava para a pessoa e via ele já regenerado. E a gente precisa ter esse coração, porque muitos falam de Jesus, mas nem todos conhecem ele, nem todos vivem ele. E a gente tem que tomar cuidado. Sabe por quê? Porque Jesus finaliza o capítulo 24, no versículo 51, dizendo: Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. E eu não quero ir para esse lugar, não. Eu não quero ir para esse lugar. O evangelho é simples. E ele é resumido em Mateus 22, do 37 ao 40. Este é o primeiro e o maior mandamento: amar a Deus acima de todas as coisas. O segundo, semelhante a ele: ame ao seu próximo como a si mesmo. E destes dois mandamentos dependem toda a lei dos profetas. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Se você consegue cumprir essas duas, automaticamente você tem uma vida com Deus e você cumpre o resto. E você vive um evangelho que é simples: amar a Deus e amar pessoas. É só isso. A gente complica o evangelho, porque se a gente ama a Deus, a gente é obediente a Ele, a gente agrada o coração dEle. E a gente precisa fazer isso porque é tão simples. E em vez de preocuparmos no peso do que não podemos fazer, precisamos preocupar com o que podemos fazer para demonstrar o nosso amor a Deus e o evangelho para o próximo. Para de ficar pensando o que você pode ou não fazer. Para de ficar se culpando por um erro aqui, um erro ali. Começa a preocupar naquilo que você pode melhorar, aquilo que você pode fazer para levar o amor, aquilo que você pode fazer para adorar a Deus em espírito e verdade. Para de preocupar com as coisas bestas, com as coisas bobas, com as coisas que não vai te levar para lugar nenhum. Começa a preocupar com aquilo que você foi chamado
chamado. Entende? Eu falei isso no Elas. Para você cumprir o seu chamado, primeiro você tem que conhecer quem te chamou. Não adianta você querer cumprir um ID se você não conhece quem está te levando e quem está mandando você ir. Relacionamento. A igreja de Cristo precisa se relacionar com Cristo. Precisamos nos relacionar com Jesus. Nós só somos corpo de Cristo quando nós fazemos parte do corpo de verdade. Arrependimento. A verdade, ela liberta, ela transforma, ela constrange. É por isso que eu falo que quando eu estou na presença de Deus, eu não consigo ficar quieta. Não é barulho. Não é barulho. É entendimento da palavra. Entende? Porque quando Ele estiver voltando, muitos vão ver como as pessoas viu Noé construindo aquela arca e achava que ele era louco. E depois não viu mais Noé. Porque não ficaram vivos para ver a aliança. Não ficaram vivos para desfrutar daquilo que o Senhor tinha. Então nós precisamos nos arrepender. Voltar à essência da adoração. E viver na simplicidade do Evangelho.